o conceito de massa específica. Vocês também já estudaram. Ó, eu fiz engenharia, né? E esse esquema de massa específica, isso é um rolo só. Isso é uma luta dentro da engenharia. Por quê? Quando a gente estuda fluido, a gente estuda massa específica. No livro de mecânica dos fluidos, a massa específica. Só que a hora que você vai estudar sólidos, os livros tratam como densidade, tá? Então, quando a gente está falando de fluido, densidade não é a mesma coisa de massa específica. Densidade é outra coisa. E agora, só que quando a gente está falando de sólido, o conceito de densidade é igualzinho de massa específica. Então, eu estou falando de massa específica aqui para um sólido, para ficar fácil de vocês enxergarem. Só que eu quero só deixar claro que o conceito de massa específica é a mesma coisa de densidade quando eu estou falando lá de sólido, tá? Mas agora, quando eu estou falando de líquido, massa específica não é a mesma coisa de densidade. Espero que não tenha atrapalhado mais que ajudado falando isso aí. Mas vamos lá. O que é que tem mais massa na mesma gravidade? O que pesa mais? 1 kg de aço ou 1 kg de algodão? Vai ficar aí a pergunta. Gente, nenhum nem outro. Os dois têm a mesma massa e os dois no mesmo local, sobre o mesmo efeito de mesmo campo gravitacional, exposto ao mesmo campo gravitacional, a mesma gravidade, os dois pesam a mesma coisa, tá? Se for a gente considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, então os dois pesam 10 newtons cada um, ou 10 kg força. Ou 1 kg força cada um. Ou seja, a massa dos dois é igual, o peso dos dois é igual. Mas o que é que muda de um para o outro, Ismael? Muda o volume que eles ocupam. Para eu ter 1 kg de aço, eu preciso de um volume muito pequeno. 1 kg de aço é um pedacinho pequenininho de matéria. Agora, para eu ter 1 kg de algodão, eu preciso de um volume de algodão muito grande. Então, apesar da massa ser a mesma, o volume que essa massa ocupa é diferente. O que muda de um para o outro com isso, então? A massa específica do material. O que é a massa específica do material? A massa específica, gente, é eu pegar a massa e dividir pelo volume que ela ocupa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A massa específica do aço é aproximadamente porque depende da liga de aço que eu estou falando, tá? Então varia um pouquinho. 7,8 gramas para cada centímetro cúbico. Centímetro cúbico é um pouquinho só assim, ó. Então, cada pedacinho, assim, ó, centímetro cúbico que eu pego dá 7,8 gramas. Ou 1 metro cúbico. O que é um metro cúbico? Gente, imagina um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura. Isso é um metro cúbico. Se você pegar um cubo desse de aço, ele vai pesar 7.800 quilogramas, ou seja, 7,8 toneladas. Então, a massa específica do aço é muito alta, tá certo? Agora, da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. O que quer dizer isso, gente? Se eu pegar uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, essa cheia de água, essa caixa d'água vai ter uma massa de 1.000 quilogramas de água. Beleza? Ou a água também, isso é uma medida importante, a água pesa 1 quilograma para cada decímetro cúbico. Ismael, que raio de decímetro cúbico é esse? Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Então, 1 decímetro cúbico tem 1 litro. Então, 1 litro de água pesa 1 quilo. Então, uma caixa d'água com 2.000 litros tem a massa de 2.000 quilos, tá? Ou pesa 2.000 kgf. Então, é isso. Massa específica é só eu pegar a massa e dividir pelo volume. Agora, vamos a um exercício. Eu quero que vocês calculem a massa de água contida nesse reservatório. Olha só, galera. Eu tenho aqui um reservatório de 8 metros por 5 por 1,5. Se eu multiplicar 8 vezes 5 vezes 1,5, eu vou achar o volume de água que cabe, o volume desse reservatório, o volume de água que vai caber aqui, tá certo?
Bom, eu já falei para vocês que então vocês vão achar em metro cúbico, porque que é metro, metro e metro. Já falei para vocês que a cada 1 metro cúbico eu tenho 1.000 quilogramas de água. Vocês conseguem calcular qual que vai ser a massa de água contida aqui. É só jogar na fórmula. Ó. O rho da água é 1.000, é igual a massa de água que eu quero saber dividido pelo volume. Podem fazer o exercício aí. Então, vamos lá. Ficou assim, ó. Volume é igual a 8 vezes 1,5 vezes 5, que deu 60 metros cúbicos. É gigante esse reservatório, tá? Essa é a caixa d'água industrial. A gente sabe que o rho da água, a massa específica, ou o rho da água, é de 1.000 kg por metro cúbico. É só jogar na fórmula. A fórmula está aí, substituir. Ficou 1.000 é igual a massa dividido por 60. Multiplicar cruzado aqui, ó, esse 60 está aqui dividindo, vai para lá multiplicando. Então, vai ficar a massa é igual a 60.000 kg de água. Beleza? Força-peso. Essa lá foi tranquilo, né? Força-peso. Força-peso é só eu pegar a massa, gente, e multiplicar pela gravidade. Então, olha só. Ismael possui uma massa de 72 kg. Tava até com um pouquinho mais esses dias, mas tô fazendo dieta para ver se mantém nessa faixa aqui, ó. Ismael possui uma massa de 72 kg. Qual é a força que Ismael exerce sobre o chão, se eu estiver paradinho? Qual que é a minha força-peso? Minha força-peso é força é igual a massa vezes a gravidade, dá 72 vezes 9,81 e dá 706,32 newtons. Essa é a força que eu exerço sobre o chão, se eu estiver paradinho, bonitinho. Vamos lá, então. Façam vocês o exercício. Voltando para aquele reservatório, vocês acharam que a massa dele é de 60.000 kg. Considere a gravidade como 10, não vai considerar 9,81 não. Considere como 10, gente. Qual que é a força-peso, qual que é a força que essa água faz no fundo do reservatório? É só eu pegar, vocês vão fazer o exercício aí, é só eu pegar a massa e multiplicar por 10, que é a gravidade, que vocês vão achar 600.000 newtons. É a força que a água faz sobre o fundo. Mas por que você está passando essas coisas aí pra gente, Ismael? Para vocês me responderem essa pergunta sem fazer conta. Depois vocês mesmos vão conferir. Eu tenho dois reservatórios. Eu tenho o reservatório 1 e o reservatório 2 aí, ou A ou B. Então aí as dimensões 2 por 2 por 2 e a dimensão 6 por 2 por 2. Eu vou perguntar para vocês aí agora. Em qual reservatório eu tenho a maior pressão no fundo? Eles estão cheios de água. Em qual dos dois reservatórios eu tenho maior pressão no fundo? Observem bem e podem marcar. Bom, a gente vai verificar isso aqui agora. Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês calculem a massa contida em cada um dos reservatórios. Então, vamos lá. A primeira quantidade de massa ficou 2 vezes 2 vezes 2, deu 8 metros cúbicos. O volume, não é isso? A massa é igual ao rho vezes o volume, que a gente viu, né? Rho é igual a massa sobre volume. Então, passando multiplicando, fica aqui massa é igual a rho vezes volume. Então, ficou 1.000 vezes 8. Então, a massa nesse primeiro reservatório é 8.000 kg. Calculem agora do segundo. Após vocês terem calculado do segundo, vocês acharam que o segundo, eu tenho as dimensões aqui, ficou 6 vezes 2 vezes 2 é igual a 24 metros cúbicos. E a quantidade de a massa de água que eu tenho no reservatório B é 24.000 kg. Ou seja, nesse primeiro reservatório eu tenho 8.000 kg de água. No segundo reservatório eu tenho 24.000 kg de água. Vou perguntar de novo, ó, 8.000 kg aqui, 24.000 kg aqui. Em qual dos dois reservatórios eu tenho maior pressão no fundo? Vamos ver
Próximo passo, eu quero que vocês calculem agora a força-peso da água no fundo de cada um dos reservatórios. Para calcular a força-peso, podem considerar a gravidade igual a 10. Então, ficou a força é igual a massa vezes a gravidade. No reservatório A ficou 8.000 vezes 10, que deu 80.000 newtons. No reservatório B, ficou 24.000 quilos vezes 10, que deu 240.000 newtons. Olha só, gente, 80.000 newtons aqui, 240.000 newtons aqui. Em qual dos dois reservatórios tem maior pressão no fundo? Então, preciso que vocês calculem agora qual que é a área do fundo de cada um dos reservatórios. A área do fundo desse primeiro aqui, ó, a área do fundo, ó, é lado vezes lado. Ficou 2 vezes 2, que deu 4 metros quadrados. Esse aqui vai dar 6 vezes 2, que vai dar 12 metros quadrados. Ó. Então, a área do fundo aqui é 4 e a área do fundo aqui é 12. Agora, vou pedir para vocês calcularem a pressão no fundo, que foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês. A pressão no fundo do reservatório, gente, pressão é igual a força dividido pela área, que a gente viu, não é isso? A força, a gente aqui, ó, eu tenho que é 80.000 newtons aqui e a minha área é 4. Aqui a minha força é 2.400 e a minha área é 12. Então, vamos calcular? No primeiro caso, 80.000 dividido por 4 deu 20.000 PA. No segundo caso, deu 240.000 dividido por 12, que também deu 20.000 PA. Ismael, mas que raio que é esse aí, cara? Esse é o teorema de Stevin. Stevin descobriu e contou pra gente que a pressão no fundo de qualquer reservatório, ela depende apenas da altura de fluido que tem. Da altura de fluido que eu tenho. Não só no fundo, em qualquer ponto do reservatório. A gente vai ver agora, fazer medições no meio do caminho. Mas enfim, a pressão, ela depende apenas da altura do fluido. Ela não depende da largura ou de volume de água que eu tenho. Um exemplo clássico aqui. Se vocês pulam numa piscina e ficam a 1 metro de profundidade, vocês têm uma pressão sobre vocês. Se vocês pularem numa lagoa e ficarem a 1 metro de profundidade, a pressão é a mesma lá da piscina, a mesma piscina sendo menor e a lagoa maior. Então, aquele volume de água que tem é o mesmo. A mesma coisa seria para o mar, se o mar não fosse água salgada, que a água salgada é um pouco mais densa, né? Mas a mesma analogia valeria para o mar. Então, Stevin contou isso aí para a gente. Gente, não preocupa com o volume de fluido que eu tenho aqui não, cara. Vocês têm que preocupar só com a altura de fluido. Então, olha aqui, olha. Esse aqui, eu bati o olho, eu vi que essa altura aqui é 2. E eu vi aqui que essa altura aqui também é 2. Então, ó, a pressão é a mesma. Se o fluido é o mesmo, a pressão é a mesma. Não esquenta a cabeça, não. Tá certo? O Stevin foi lá e falou: